vai falar sobre cirurgia plástica. Bom, você sabe que existe uma doença relacionada ao exagero no caso da cirurgia plástica. É sobre isso que a gente vai falar agora. Dr. Wagner Montenegro, cirurgião. Bem-vindo, tudo bem? Boa tarde. Bom te ver de novo. Tudo bem? Boa tarde. Feliz dia do amigo pra você também. Muito obrigado. Tô desejando isso pra todo mundo, né? Dia gostoso, né? Dia de comemorar mesmo. Agora, a gente sabe que a cirurgia plástica, ela faz parte de uma coisa que praticamente todo mundo tem, acho que a gente pode falar que todo ser humano tem, que é a vaidade. Só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque essa vaidade, em muitos casos, ela pode ser um pouco exagerada, né? E levar essa pessoa a níveis de exagero em que acontece uma perfeita transformação onde a pessoa não se reconhece mais, não é isso? A vaidade é uma necessidade que nós temos, todos nós temos um pouco, mais ou menos, uma necessidade de chamar a atenção das outras pessoas. Ser admirado. Ser admirado pelas outras pessoas. E não é só do ponto de vista estético, né? Nós gostamos de ser admirados profissionalmente, nas coisas que a gente família, faz, nas realizações. Nas realizações, né? Tudo isso, né? Agora, quando essa necessidade ela fica focada no aspecto estético, o aspecto visual, é que começam os transtornos, né? E que podem levar a exageros. O nome desse problema é a dismorfofobia. Dismorfofobia. É um nome feio, né? Complicado de falar, mas dismorfo é alteração de forma e fobia é medo, né? Fobia é um medo exagerado, né? Então a pessoa tem um medo exagerado de que as alterações que ela tem de forma estão atrapalhando a vida dela, coisas muito discretas às vezes, né? E estão atrapalhando a vida e as pessoas estão prestando atenção de uma maneira exagerada nesse aspecto visual. E a dismorfofobia, então, ela pode ser considerada uma doença ou um transtorno psicológico, um transtorno que acontece na cabeça da pessoa? Não é nada físico? Não é físico, mas é um transtorno psicológico, né? Precisaria de acompanhamento de psicoterapeuta, eventualmente psiquiatra, né? E é um termo novo, é uma doença, um transtorno novo que surgiu agora com o advento da cirurgia plástica, ou é uma coisa que tem aparecido mais agora por causa da cirurgia plástica, ou de repente ela já existia, só que em menor escala, ou as pessoas eram, por não ter tanto recurso, isso não aparecia? Esse problema já é antigo, né? A dismorfofobia já é relatada há muito tempo. Só que as possibilidades que tinha antigamente de fazer alterações, mudanças, eram muito restritos, né? Mas tem coisas estratosféricas que se faziam antigamente no rosto, né? Em nome da vaidade. Em nome da vaidade, né? Os índios brasileiros colocam o espeto na orelha, põem aquele disco na boca. Que a gente acha feio, mas para eles, quanto mais fica mais bonito, né? A gente até acostuma, eu acho legal até, né? É uma questão de ponto de vista mesmo, né? De cultura, isso, na verdade. E como é que a pessoa pode saber e se diagnosticar como tendo dismorfofobia? O profissional tem que dar um toque se a pessoa está passando dos limites? O paciente, ele tem algumas características, né? O paciente que chega no consultório, ele tem algumas características. Primeiro que ele não tem um grande problema, né? Você tem que perguntar... E ele já faz um carnaval. Já faz, ele é meio sério. E daí já começa, vira de um lado, olha, doutor, o senhor está dando uma olhadinha desse lado? Olha, compara com esse lado aqui, entendeu? Quer dizer, está encontrando o famoso pelo em ovo. Exatamente. E uma característica é que você explica, você esclarece, né, que aquilo lá eventualmente não dá para se fazer, e a gente continua a consulta, daqui a pouco novamente é recorrente a pergunta. Ele volta e faz a mesma pergunta. Quer dizer, ele não entendeu, não entrou na cabeça dele de jeito nenhum. É uma obsessão, E o paciente que tem dismorfofobia, ele acha que as pessoas estão prestando atenção nele, nessas alterações, né? Ele fica retraído, esse paciente fica retraído, quando é jovem, acaba não participando das atividades sociais, começa a comentar com a família de maneira recorrente, às vezes diariamente. Os pais relatam que diariamente o paciente reclama de que o nariz está um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, né? E quando essa pessoa entra no consultório e aí ela vai marcar uma cirurgia e vai tentar resolver esse problema, ela fica satisfeita depois ou ela vai continuar encontrando novos problemas? Não, ela é um eterno insatisfeito. Um eterno insatisfeito. Tanto que na nossa clínica nós temos uma psicóloga de imagem.
especialista nesse tipo de problema. Ah, é? Né? Então esse paciente, na verdade, a gente deve não operar, né? Porque muitas vezes a gente acha que o paciente tem esse tipo de problema tal, mas até que a queixa se justifica, né? Às vezes o nariz realmente precisa dá para melhorar tal, né? Daí você faz a cirurgia, ai que maravilha, ótimo, tá, fica muito satisfeita. Aí passa 2 meses, a pessoa já começa a achar que tem um novo problema. Não necessariamente o nariz, mas não ela necessariamente, encontra outra coisa. acha um outro problema. Daí quer aumentar a bochecha ou quer diminuir a bochecha. Eu tenho pacientes lindas, lindas mesmo. Elas chegam e falam assim, doutor Wagner, sabe o que é? Eu me acho feia. Gente. Eu saio na rua e eu percebo que todo mundo fica olhando pra mim. Ah, e ela não entende que é porque ela é bonita realmente. Não entende. E não entende. Não adianta você falar que ela é bonita. Se você fala, ela vai ficar até brava. Entendeu? Que coisa. E como é que isso funciona na cabeça da pessoa? Assim, é uma distorção da autoimagem? É, uma distorção da autoimagem. Os valores pessoais, eles ficam apequenados em relação ao visual. Né? Ela passa a dar valor para todos os problemas que ela tem, profissionais, na escola, tudo ela passa a dar para o problema estético. Né? Tudo volta para isso? Tudo volta para isso. É uma obsessão, né? É um paciente obsessivo, na verdade. Às vezes ele muda, né? Muda da parte estética para uma outra obsessão, e vai variando. É uma situação bem complicada, né, quem passa por isso. Mas, na verdade, essa pessoa, ela não está enxergando tudo ao contrário, vamos supor. Ela não vê uma pessoa que é unanimidade, uma pessoa linda e fala que é feia. É só com ela o problema. É só com ela o problema. E existem algumas pessoas que elas buscam um grau de beleza que parece que elas querem ter uma unanimidade, né, de beleza para se colocar em relação a todas as outras, né? Ela é o ícone da beleza, né? Isso não existe. Isso não existe mesmo, isso é bem complicado. Existem algumas outras coisas, basicamente isso acontece em cirurgia de rosto, né? Face, e muito frequentemente nariz. O paciente no pós-operatório, ele fala assim, não, a cirurgia o nariz está ótimo, mas só que esse cara que eu estou vendo aí não sou eu. Entendeu? Aí fica realmente difícil. Então a pessoa não se enxerga, acha que não é ele, né? Tem uma crise de identidade, mas isso aí, normalmente com 30 dias, isso aí desaparece. Como assim? Essa crise, né? Essa dificuldade de se enxergar. Ah, tá. Depois, ela começa a aceitar a nova situação e gosta no final. Tá. E como é que é feito o tratamento de uma pessoa que tem dismorfofobia, isso, né? Dismorfofobia, o termo é grande. Bom, tem que fazer terapia, né? E muitas vezes tem que tomar medicamento. Porque às vezes existem outras patologias psiquiátricas associadas, né? Como por exemplo? Depressão, ansiedade e outras, né? Então normalmente a pessoa que tem dismorfofobia também sofre de ansiedade? Tem, ansiedade, muitas vezes depressão. Porque é uma coisa que não é uma batalha inglória, né? Porque você nunca vai chegar a uma perfeição, né? Então ela acaba tendo depressão. Mesmo porque a perfeição não existe, a gente, para ser feliz, a gente tem que se amar do jeito que a gente é. Exatamente. Tudo bem, existem, né, coisas que a gente pode melhorar sempre, mas existe um limite. E como você falou, a pessoa que tem uma dismorfofobia chega no consultório e você que é médico, claro, já consegue diagnosticar logo de cara. Não precisa de um número X de cirurgia, depois da 5ª cirurgia essa pessoa já pode ser considerada uma pessoa que tem esse tipo de transtorno, né? Não, a gente percebe logo na primeira consulta, já percebe. E eu imagino que essa pessoa ela tem uma dificuldade muito grande também de lidar com o envelhecimento, né? Do seu corpo, do seu rosto. Muitas vezes, quem necessita da imagem para trabalhar, acaba vai envelhecendo, né? E acabam surgindo outras pessoas que vão substituindo essa pessoa, né? E muitas vezes ela alega que coloca no envelhecimento, no aspecto estético, todo o insucesso, ou seja, todo o fim do sucesso, né? Então acaba fazendo cirurgias uma atrás da outra, porque alega que, por exemplo, um apresentador de televisão que começa a ficar
ou a qualidade do trabalho dele não é boa, ele vai decaindo e ele acaba vinculando ao aspecto estético. Então ele tenta fazer cirurgias e fica, não, eu estou assim porque as pessoas são melhores que eu. Ele acha que então uma cirurgia plástica pode ajudar ele a trabalhar melhor. Então é frequente pessoas que trabalham com a mídia, que estão expostos, caminharem para nessa direção e acabar ficando deformadas, né? Uhum. Agora, existem também profissionais que trabalham com pessoas que têm dismorfofobia e não diagnosticam a pessoa com esse problema e vão fazendo cirurgias até que a pessoa fica, de repente, um novo ser humano que não se reconhece mais? Normalmente esse paciente, o que ele faz? Porque ele é esperto, né? Entendi o que você vai dizer. Ele vai dar uma circulada. Entendi. Ele vai, faz com pede, não, eu só quero que você faça só isso, né? Aí, se a gente analisar só aquela queixa, não é uma coisa exagerada, né? Tá. Só que ela faz um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Ele vai em vários cirurgiões plásticos para que, claro, se ele ficar voltando muitas vezes no mesmo cirurgião, no mesmo profissional, ele vai ser identificado como uma pessoa que tem esse transtorno, né? Tá usando a esperteza, pelo menos. Bom, e os homens ou as mulheres são mais acometidos por isso? Normalmente as mulheres, mas os homens também têm problemas semelhantes, né? O que é muito comum hoje em dia é a vigorexia, né? É o homem que ele se acha fraco. Então ele começa a fazer ginástica, começa a tomar suplemento e depois, se você entrar na internet, você vê que tem comunidades que ficam conversando, discutindo sobre o que é melhor tomar para ficar mais forte, para ficar maior, né? E começa a ficar uma coisa gigante, né? E eles acham que estão fracos. E continuam fazendo exercício, ficam cada vez maiores. Essa onda metrosexual também está contribuindo bastante para isso, né? O metrosexual ele é muito pé no chão, eu acho, viu? O metrosexual, ele sabe o que ele quer. Ele tem um objetivo. Ele tem um objetivo, bem-estar, um visual legal. Mas ele tem um limite. Tem um limite. Ele sabe o que quer, né? Então não é pelo fato de ser metrosexual que vão surgir os dismorfóbicos masculinos, né? Agora, como você disse, esse transtorno ele também está associado a outros, né? Por isso precisa ser tratado com uma forma mais macro, né? A anorexia, a bulimia também podem ser doenças associadas à dismorfofobia? São distúrbios de imagem, todos. A dismorfobia, a bulimia e a anorexia. Mas não necessariamente quem é anoréxico tem dismorfofobia ou não? Não necessariamente. Tá. As duas últimas, que é a bulimia e a anorexia, estão relacionados, pode estar relacionado à imagem e à alimentação. Né? É basicamente relacionado à alimentação. Uma coisa que acontece e que gera um estresse tremendo nas meninas, principalmente, são as modelos. Né? Eu recebo uma modelo no consultório e ela está com um peso 15% abaixo do que ela deveria estar, só que o profissional que orienta ela fala que ela está com um culote um pouco saliente, ela precisa perder peso. Né? Então ela vira uma caveira e o culote encolhe um pouquinho só. Sempre proporcional, né? Encolhe, mas encolhe pouco, né? Então, nesses casos é um caso bom para fazer cirurgia plástica. Porque você faz a lipoaspiração e ela pode voltar ao peso normal dela. Ou seja, o problema era o culote, não era o peso do corpo. Não o peso do corpo. E essa cobrança, essa vontade que elas têm de serem modelos, né? Elas acabam, às vezes, ficando obcecadas com isso e acabam caminhando ou para bulimia ou para anorexia. Né? E no caso da dismorfofobia, então, ela pode ser tanto uma coisa, um transtorno que foi alimentado por ela mesma, né, pelo excesso de preocupação e ficar reparando nos detalhes, como também pode ser uma coisa alimentada por outras pessoas, por estímulos externos, sem dúvida. Pessoas que ficam colocando essa pessoa para baixo, falando que ela tem esse ou aquele problema, reparando nisso ou naquilo, o próprio bullying que começa desde cedo nas escolas pode também contribuir para que a pessoa desenvolva a dismorfofobia? A pessoa, na verdade, ela tem já uma fraqueza. Uma predisposição. E isso exacerba e desencadeia o processo.
né? Existem pessoas que têm uma predisposição, mas a vida delas, elas não sofrem pressão, nada, e elas vão indo bem, né? Razoavelmente bem, à medida do possível. Trabalhando Agora, com aquela autoestima que fica isso. oscilando entre o baixo e alto. Agora você imagina, uma moça que se acha feia, ela é linda e se acha feia, e ela coloca isso para os amigos. Imagina o que ela vai ser foco de piada. Né? É verdade. Então ela vai sofrer muito mesmo. Realmente. Agora, a pessoa que sofre desse transtorno, ela sente o que exatamente, assim? Ela, além da eterna insatisfação, como você já colocou, ela sente alguma coisa relacionada à dó de si mesma, aquela comiseração, aquela coisa de, como você também colocou, ficar fechada dentro de si? Ela tem, ela tem dó de si, né? Ela se retrai, evita sair, e ela acha que o mundo está olhando para ela, todo mundo olhando para ela, e ela é uma vítima. Então ela passa a ter dó, ter uma sensação de pena de si própria. Então isso é considerado realmente uma patologia, e o cirurgião plástico tem um papel importantíssimo, não só no diagnóstico, mas também no tratamento dessa doença. Né? É muito importante o seguinte, para a população, para quem está em casa, quando uma criança, um filho, ou qualquer pessoa que seja, começa a ter esse tipo de queixa, né, o ideal não é tentar evitar que ela vá no cirurgião plástico, ou falar com o pediatra para saber o que faz, ou fala com o psiquiatra, ou fala com o clínico, com a amiga. O ideal é levar essa pessoa ao cirurgião plástico. O cirurgião plástico, necessariamente, ele não vai operar essa pessoa, né? Mas ele vai poder analisar e falar assim, olha, isso aqui procede, não procede. Às vezes procede, ou seja, tem indicação de fazer a cirurgia, mas o paciente não está em condições ainda psicológicas de fazer a cirurgia. Então, o cirurgião, ele vai analisar essa paciente como um todo e vai saber dirigir para o médico adequado, para o especialista adequado para tratar o paciente. Não tratar cirurgicamente o paciente, mas tratar o paciente. Porque quando chega na gente, no cirurgião plástico, a gente tem já a experiência, pelo número de pessoas que chegam com queixas improcedentes, né, e a gente sabe como conduzir, como detectar, o profissional ideal é o cirurgião plástico. Sempre, né? Sempre. Agora, você como cirurgião plástico consegue perceber, porque na mídia a gente encontra muitas pessoas, né, como você disse, pessoas que trabalham com a imagem, né, muitas vezes podem ser acometidas por esse problema. Você como cirurgião consegue perceber as pessoas que passam por isso? Por exemplo, fulano de tal, que é um artista, é um ator, um apresentador, enfim, já percebi que ele fez tantos procedimentos estéticos. Ele tem grande chance de sofrer desse problema. Ou não dá para falar, é só numa conversa, numa anamnese no consultório que dá para detectar esse problema. Ou por um número de cirurgias que essa pessoa já passou, independente da idade, dá para ter uma ideia que se ela sofre ou não disso. O número de cirurgias não é o determinante, né? Porque eu tenho pacientes que já fizeram 10 cirurgias e elas não têm problema nenhum. Simplesmente elas fizeram a primeira cirurgia, viram o benefício, né? Daí elas conscientemente analisam os outros problemas que elas têm. Falam assim, então agora eu vou fazer isso, isso, isso. Mas ela fez, vamos supor, operou o rosto, ela operou, está satisfeita com o rosto. Ela chega de uma maneira diferente. Ela solicita a cirurgia de uma maneira diferente. Né? Então a paciente que tem uma mama caída, ela fala assim, doutor Wagner, eu vim aqui porque minha mama é caída, eu quero levantar, tá bom, então precisa fazer assim, assim, então tá bom, então. Normal. O paciente que tem problema, assim, doutor Wagner, eu quero que o senhor faça a mama, mas assim, eu quero que o corte, que normalmente aqui, dá para o senhor colocar um pouquinho mais para o lado? O bico, em vez de botar para o meio, você pode colocar meio centímetro mais para o lado. E o formato da mama, você pode deixar assim e tal, leva um monte de foto, um monte de coisa. Então, essa é uma paciente que tem problema. Entendeu?
Então, Quer dizer, essa quando paciente... normalmente a reclamação dela, então, não procede com a realidade. Às vezes a mama é caída mesmo, mas É. ela começa a fazer pedidos que são... A gente não tem controle para fazer, para conseguir esse grau de perfeição, né? Tá. Então ela está quer um buscando... resultado surreal. Exatamente, ela está buscando uma coisa que não é impossível, né? E é esse paciente que busca uma coisa impossível é que é o problema, né? Porque ela vai ter depressão, porque vai ficar sempre insatisfeita, né? E tem que ser tratado com certeza. Mas é importante também saber que existem tratamentos para isso, mas, claro, tem que ser diagnosticado o quanto antes que essa pessoa passe por um número muito grande de cirurgiões. Daqui a pouco ela se olha no espelho, continue não gostando e não se reconhecendo, que é pior, né? Sem dúvida. Dr. Wagner Montenegro, agradeço mais uma vez sua presença aqui no Mulheres. É um E prazer. espero que você volte também para falar de assuntos que são extremamente atuais como este, né? Muito obrigada. Até uma próxima. Obrigado. E vamos continuar com o nosso programa, né, gente? Afinal de contas, tem dicas de montão aqui. Ah, lembrando.